Os auxílios, até ali tem só eles botaram a foto. Vanessa, bota o azul e branco lá. Porque o Diego mais Priscila tá de uniforme também, quero ficar de uniforme. Na parte branca. Na parte branca, a minha. A minha tá a parte bolinha, ó. A minha tá a parte bolinha. Ô, Fábio, manda o pessoal ficar quieto aí, Fábio. Fábio tá quietinho, Rina tá quietinha hoje. Rapaz, ó, Rina só fica quieta quando o Fábio tá perto, não sei por quê. Terceiro carrinho, né? Bom dia, pastor Tony. Irmão Gilton, tudo bem? Tudo, graças a Deus, tranquilo, família. Graças a Deus. Tá frio aí, hein? Amém. Bom dia, Tâmila. Ô, mãe, o seu microfone tá ligado. Monsilas, Monsilas vai chegar aí, gente. Respeito, hein? Monsilas está chegando aí. Vamos comportar, vamos comportar. Ô, Tâmila, tapa os ouvidos aí, tá? Tapa os ouvidos aí. É engraçado que o meu filho tá pegando lá o seu. É só para ficar. Oi, Monsilas, bom dia. Bom dia, Enequias. Bom dia. Bom dia. Dona Marlene, bom dia, Dona Marlene. Fala, Jason. Quanto tempo não te vejo, Jason? Oi, Miriam. Você tá gordo, Jason? Que cara redonda é essa? Só que não, né? Ai, 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 por que eu não sou assim? Oi, Oi, Aninha e Milena. Tudo bem, Aninha e Milena? Ai, Sarinha também, oi. Sara. As meninas super poderosas. Super poderosas. Gente, deu a hora aí, tá? Vou fechar o microfonezinho aqui, ninguém abre mais não, por favor, tá bom? Deixa eu fechar os microfones aqui. Quem tem que abrir só vai abrir agora. Beleza? Bom dia, irmãos. Eu gostaria, de dar boas-vindas a todos os irmãos hoje, os irmãos, da nossa igreja e aqueles que, porventura, estarão assistindo esse culto pelo YouTube mais à frente. Já gostaria de avisar os irmãos que o pastor Marcos estará conosco, pois ele está fazendo uma pregação lá em Rio das Ostras. A nossa amada irmã Juliceia também não estará, porque está lá em APB, na casa do Pai. Então, vamos dar início, ao nosso culto formal, porque até agora estávamos na informalidade, mas, de qualquer maneira, agradando ao Senhor. Irmãos, vamos, então, iniciar fazendo uma oração. Vamos agradecer a Deus por esses 39 anos da nossa igreja e pedir a Ele, que esteja conosco neste culto e no decorrer do nosso dia. Oremos. Amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, em agradecimento aos 39 anos da nossa igreja. Será um mês, Senhor, de muitos cultos, muita glorificação ao teu santo nome, que tem ocorrido nesses 39 anos. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, nós te agradecemos por cada pessoa, Senhor, que passou por essa igreja, por cada membro, por cada visitante. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Esteja conosco, ó Pai, nos direcionando no decorrer deste momento de culto formal, mas esteja conosco, ó Pai, nos outros momentos em que
colocamos a nossa vida, Senhor, diante de Ti, prestando culto informal ao Senhor, e que o Senhor nos direcione, Pai, para que a nossa vida seja apenas para glorificar, Senhor, o Teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, pelos nossos líderes, te agradecemos, Senhor, por todos os ministérios que compõem essa igreja que é Tua, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema, né, das reuniões desse mês está sendo, né, a Batalha da Fé Cristã. E a divisa está lá em 2 Timóteo 2, versículo 3, que diz assim: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Pensando nesse tema, né, que é a Batalha da Fé Cristã, o Fábio ele preparou uma reflexão que ele vai dividir com os irmãos. E espero, né, que essa reflexão que o Fábio preparou, né, no momento que ele esteve com Deus, ele e Deus, possa falar ao coração dos irmãos. Bom dia, irmãos. A gente vai fazer a leitura aqui de Provérbios 9, de 7 ao 12. Eu acho que o pastor Alex vai colocar na tela aí para os irmãos. Vamos lá, irmãos. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Porque por mim se multiplicarão os seus dias, e aumentarão os anos de sua vida. Se você é sábio para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Irmãos, pastor Alex me pegou aqui de surpresa no início da semana. Logo eu, né, que tenho uma vergonha danada, já estou até vermelho aqui para falar as coisas com os irmãos. Mas Deus tocou no meu coração aqui nessa semana, que eu estava lendo na Bíblia aqui o Provérbios, e me identifiquei com a palavra de Deus. Eu fiz uma reflexão aqui escrita, tá? Porque eu sou um pouco enrolado para falar essas coisas, e vou passar para os irmãos aqui o meu pensamento sobre essa leitura. A palavra de Deus vem nos orientar a respeito de nossas atitudes diante do conselho de nossos líderes. Muitas das vezes somos repreendidos com palavras de sabedoria e amor, e somos como adolescentes rebeldes, que não ouvem os pais. Viramos as costas e agimos como zombadores. Eu tenho esse pecado em mim, pois me pego resmungando pelos cantos e me achando na razão. E assim, com essa atitude, acabo blasfemando contra a sabedoria de Deus. A melhor e talvez única forma de curar é voltando à cruz, prostrando-me diante do Senhor em oração e pedindo misericórdia a Deus por tanta ignorância desse pecador. Caminhando nesse mesmo raciocínio, pare você e pense, principalmente aqueles que têm filhos aí, né, que são pais, pense como você se sente quando seu filho se volta contra ti. Arrogante, presunçoso, cheio de razão em seus pecados. Você fica triste, observará, insistirá, tentando ajudá-lo, e muitas vezes, quando não souber o que fazer, apenas irá chorar. Desse jeito é que entristecemos a Deus e os líderes que Ele capacitou para nos liderar. Lembre-se que nossos líderes caminham conosco e, quando deparam com essa situação, ficam com o coração entristecido. E isso entristece também o Senhor. Resultado desse pecado é um fracasso, pois se não ouvirmos os nossos líderes, os quais podemos ver, imagina o Deus invisível que eles nos apresentam. Daremos conta das muitas vezes que, por causa do nosso pecado, fizemos nossos líderes e irmãos fraquejarem na fé. Irmãos, eu estou... Desculpa aí, irmãos, é porque...
há um ano atrás, eu passei por um problema. O pastor Alex me chamou no gabinete para conversar com ele. Eu fui para o gabinete tranquilo. Eu fui para o gabinete até contente. Eu falei assim, pô, Deus, que bom que o Senhor vai botar alguém aí que vai entender o que eu estou passando. Que vai me abraçar, vai me consolar. Rapaz, surpresa. O pastor Alex foi usado por Deus para falar coisas que eu não queria ouvir. Eu saí dali derrotado. Achei que ia sair dali dando pulo de alegria. E, rapaz, eu cheguei a comentar no carro com a Rina, talvez até depois, eu não sei, eu não lembro. Eu falei assim, eu até conversei com Deus, eu falei, Deus, esse cara não sabe o que ele está falando. Ele não sabe para quem ele está falando isso. Se ele soubesse para quem ele está falando isso, ele nem abriria a boca dele. A minha vontade foi de agarrar na sua garganta. Eu falei, rapaz, eu vou bater nesse cara. Esse cara está doido. Esse cara não pode estar falando isso comigo. Mas, por algum motivo, com certeza, o Espírito Santo foi tocando em mim e foi me mostrando que realmente o problema era comigo. Eu querendo culpar as pessoas pelos problemas que eu estava passando, e o problema era comigo, não era com ninguém. Era entre eu e Deus. E a gente, se eu não me engano, nós tivemos mais 2 gabinetes. A situação foi desenrolando. Eu fui captando um pouco a situação que ele estava me dizendo. E depois, com o passar do tempo, o pecado voltou à tona de novo. O pastor Alex teve que vir aqui em casa conversar comigo e chegou num ponto da nossa conversa que ele, no final, a palavra que eu li agora sobre você orientar um bolo e você chegar num ponto de você não saber fazer. O pastor Alex já chegou na minha frente aqui no final da conversa e falou, Fábio, estou vendo que a melhor atitude é você fazer isso, porque, sei lá, já não sei mais o que falar para você. Porque Deus deu sabedoria a ele naquele momento para que ele falasse comigo, para que ele mostrasse para mim que eu estava errado de novo. Sempre errado. Nunca estava certo. Irmãos, foi difícil a situação, sabe? Eu percebi que o pastor Alex saiu daqui de casa triste. Percebi que ele saiu daqui desapontado. Porque ele chegou a dizer, antes dele me falar isso, ele chegou a dizer aqui que ele ensina, que ele traz a palavra de Deus, ele faz com que o que Deus precisa fazer para a gente. E chegou um ponto que eu vi a tristeza no semblante dele, ele saiu daqui um pouco desanimado, confiante em Deus, mas viu que a minha atitude estava completamente, minha cabeça estava completamente louca. E eu venho lutando contra esse pecado ainda, meus irmãos. Eu não estou aqui para passar com o pastor Alex, pastor Tony, pastor Marcos, de ninguém, não. Até porque eles sabem até que todos eles aí têm prova disso. Eu nem ligo, não sou muito de ligar, não fico mandando mensagem, nada disso. Pelo contrário, eles que têm que mandar mensagem para mim, tem que, Fábio, como é que você está? Como é que tá as coisas aí? Eles não esquecem de nós, estão sempre junto com a gente. E, irmãos, a gente tem uma coisa no nosso templo aí que não tem lugar nenhum. São 3 pastores com 3 pesos e medidas diferentes, mas com o mesmo propósito de ajudar cada irmão aqui. Pastor Alex, Deus capacitou ele dessa forma.
Às vezes a gente fica intrigado, fica irritado, fica assim, pô, esse cara maluco fica falando essas coisas pra gente, pô, por que ele não fala diferente? Pastor Tony, calmo, sereno, tranquilo, a gente conversa com ele, vou carregar um homem no colo. E o pastor Marcos, o meio termo, fica acima, um pouco encostado no pastor Alex e um pouco encostado no pastor Tony. Então, irmãos, a gente tem que... Pô, é muito bom ficar aqui. É muito bom, porque você, por mais que você esteja errado, você escuta o que você precisa escutar, depois vem um te consola e vem o outro que é o meio termo que fica ali, pô, irmão, entende, não entende, fica assim. E, irmãos, obrigado vocês três. Vocês são o trio perfeito para quem precisa do Senhor. Obrigado a Deus por vocês na nossa vida. E perdoe por estender aqui essa palavra aqui. Seus irmãos entenderam o que eu quis passar. Mas, irmãos, espero que vocês orem por mim, pela minha família, porque eu ainda peco nessa situação. Eu ainda não melhorei. Tá? Ainda tenho esse problema ainda. Eu sou um cara difícil de escutar coisas negativas contra mim. E fique na paz, irmãos. Obrigado aí pelo tempo que me deram. Pastor Alex, desculpa, meu amigo. Mas eu te amo, tá? De um jeito diferente, mas fique com Deus. Pastor Tony também que está aí. Infelizmente, pastor Marcos não está aí para eu poder falar com ele, mas fique na paz aí, irmãos. Desculpe estender a conversa. Então, agora vamos louvar o Senhor. Pastor Alex, pode soltar o louvor. Cumprir todo o teu querer.
ouvir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Rina. Nós não combinamos exatamente todas as coisas que aconteceram aqui, mas o Senhor combinou com vocês no coração e eu me sinto extremamente agraciado. Me emocionava aqui, Rina, pensando nas vezes que eu ia naquela Saveiro falar com um homem que queria ir embora. Mas ele hoje abriu a nossa reunião e está aqui, irmão Zedequias, você como membro fundador da igreja, reanimando a esperança de que vale a pena pregar o evangelho e mantermos firmes. Há novas gerações de crentes surgindo, antigas gerações mantendo-se firme, e isso para nós é motivo de muita alegria. Muito obrigado, muito obrigado. Haja coração, diria o teólogo da Google. Bom ver com a gente aqui também agora já os demais que foram chegando. O pastor Adilson já está com a gente. Que bom estar com você aí. Sua esposa está do lado aí? É a Jane? Oi, que bom te ver também, minha irmã. Que legal. Também estão conosco outros visitantes. Que Deus possa lhes abençoar nesse tempo que vão passar com a gente aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos continuar louvando ao Senhor nessa manhã. E nós vamos continuar louvando ao Senhor junto com os irmãos, com a história da Quinta Igreja. Vocês que são mais recém-chegados, talvez não identifiquem algumas pessoas aí. Os mais antigos, por favor, tomaram seus remedinhos, não é? Mas nós vamos agora adorar a Deus com coisas que eu não vi, eu não assisto esses vídeos antes, eu faço questão de ser surpreendido junto com a igreja. Então vamos lá, tá? Prepara o coração, hein? Irmãos, como se tratam de áudios antigos, algumas situações aqui são anteriores à Arca de Noé, vocês, por favor, aumentem ao máximo o seu volume, tá? Façam o máximo de silêncio, porque não tem como melhorar, tá bom? Até porque se melhorasse, estragaria. Tem que ser como está aqui. Isso é arquivo, né? Para a adoração de Deus nesse momento. Deixa eu só fazer uma outra coisa aqui, para não acontecer de a gente ter atrapalhado aqui a transmissão. Eu não estou permitindo que vocês abram mais o microfone a partir desse momento, tá? Só para ajudar, tá bom?
Pois é, irmãos, foi o louvor da garotada hoje, né? Nós estamos comemorando aí o Dia das Crianças amanhã, e hoje a irmã Kézia preparou uma miscelânea aqui de cânticos com as nossas crianças, né? Recentes e antigas. Bênção demais de Deus na nossa vida. Opa, sem querer. Josi, dando um cadinho, gente. Sem querer, a Josi botou aqui para apresentar. Pronto. Vamos lá. Vai ficar na gravação. Não pode editar, não, hein? Tem que ficar isso aí, hein? Vamos orar pelas nossas crianças. A gente adorou a Deus com elas. Lembremos que esses vídeos vão nos dirigir na nossa adoração, tá? Nesses dias. Vou pedir a Manu que abra o seu microfone, por favor, Manu. E adore a Deus, agradecendo pelos ministérios infantis de todos os tempos, né? Na verdade, é o ministério de sempre. É o ministério de ensinar nossas crianças. E agradecer a Deus pelo dia delas amanhã, tá bom? Pode agradecer pelo Pedro também, aniversário dele hoje. À noite vamos falar de novo sobre isso. À noite não, à tarde. Mas pode orar agora também nesse momento. Amém, oremos. Senhor, muito obrigado. Podemos estar nessa manhã reunidos como corpo de Cristo e podemos presenciar esse vídeo onde relembramos a história da nossa igreja, Pai. E lembrar, Senhor, das nossas crianças, do amor que eles estão aprendendo pela sua palavra, como vivo crianças pequenas, como eu também fui pequenina nessa igreja e aprendi a andar nos seus caminhos, Pai. Muito obrigado, porque o nosso ministério tem olhado, Senhor, para a sua palavra, para nos guiar, Senhor, para guiar os nossos pequeninos. Que cada dia mais nós nos aproximemos da sua palavra, nos aproximemos de ti, Senhor, para que nós sejamos fiéis e bons soldados de Cristo, Senhor, ensinando essas crianças, Pai, sobre o sofrimento, sobre as angústias, sobre as bênçãos que o Senhor derrama em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada tia do Ministério Infantil, por cada tia que já participou do Ministério Infantil e hoje já está servindo em outra área, Pai. Muito obrigado pela vida delas também, Senhor, que tanto nos abençoou. Esteja, Senhor, também com os demais irmãos que oram, que intercedem, Senhor, pelo nosso ministério infantil, por nossas crianças, Pai, que esse carinho, Senhor, através da oração, Senhor, possa alcançar, Senhor, o coração das nossas crianças, Pai, para que eles nunca se desviem dos seus caminhos, Pai. E assim como nós cantamos, Senhor, nós louvamos o seu nome, Pai, é o louvor da garotada, Pai. Esteja também, Senhor, com a vida do Pedro, que hoje completa mais um ano de vida, 7 anos, Senhor, de sua existência, Pai. 7 anos que ele tem sido bênção, Senhor, para a sua família, Senhor, e para a nossa família aqui da igreja também, Pai. Esteja com as crianças amanhã, Senhor, que será o dia de comemorar, Senhor, o dia de grandes presentes, mas que eles possam ter consciência de que o maior presente é o Senhor, Pai, é Cristo em nosso coração. Que esse seja, Senhor, a alegria deles todos os dias de lembrar que o Senhor é o nosso maior presente. Esteja com o restante do culto, nos abençoando, Senhor, com sua palavra também, que o nosso coração possa sair daqui transformado. Essas bênçãos que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, minha querida, por sua intercessão. Bom, vamos ter também a participação musical nesse culto muito especial, que também será projetada para os irmãos. Eu vou andar, voar, cantar, lá,
Olha o bagulho aqui. Eu vou ter que cortar isso. Quer ver? Uma das duas. Aqui, ó. Olha o vento. Ali. Além da participação musical muito abençoada, vocês ouviram umas conversas aqui pastorais, do tipo, vontade de fazer xixi, beber menos água antes do culto. Ouviram, não? Ai, meu Deus do céu. Mas eu estou tendo que ligar para a gente aqui para falar, gente, tá ligado o microfone. Já era. Já foi. Vocês me perdoem aí. Mas, Adilson, vai ser editado, você pode assistir de novo, tá? Vai estar no YouTube depois. Gente, a gente já está um pouquinho avançado na hora aqui. Somos muito gratos a Deus por esse privilégio de poder ter as crianças abençoando a nossa vida nesse culto, que não é do Dia das Crianças especialmente, a gente nem pensou dessa forma. No entanto, a irmã Kézia, muito sábia, aproveitando-se da ocasião, acabou fazendo uma cantata para a gente infantil, a gente pôde adorar a Deus juntos assim, né? E a gente vai agradecer a Deus agora também pela vida do pastor Adilson. E quem vai estar com as crianças agora? Tia Miriam com as crianças e Keila com os juniores. Tá, então eu vou pedir a tia Bianca que faça essa oração, por favor, pela Keila e pela tia Miriam. Elas já prepararam o material também para estar com as crianças, e aí vai dividir agora, né? Já mandei. Ok. Já está nos grupos de vocês aí, juniores e crianças, tá? O material. E a gente vai estar orando por essas tias agora e pela vida de vocês. E também, Bia, ora pela vida do pastor Adilson, tá? Uhum. Pode orar nesse momento. Pai querido, obrigada por tudo que já vimos e ouvimos, obrigada por tantas lembranças boas, obrigada pela nossa igreja, Senhor, que tanto amamos, e tão bom comemorar juntos aqui mais um ano de existência, proclamando teu evangelho, Senhor. Também agora te peço pelas crianças que vão ouvir a tua palavra, pela vida da tia Miriam. Obrigada pelos juniores que vão ouvir a tua palavra através da tia Keila, Senhor. Obrigada porque temos professoras tementes a ti, que levam a sério, levando a tua palavra aos pequeninos. Somos gratos a ti pelo nosso ministério infantil, Senhor, por cada vida.
Também te peço agora pelo pastor Adilson. Obrigada por esse homem de Deus, por esse servo de Deus. Obrigada porque o Senhor já falou o coração dele e agora irá falar os nossos corações. Obrigada pela irmã de Jane, Senhor. Obrigada por essa família que aprendemos a amar. Muito obrigada pelo seu cuidado por eles. Continue abençoando aquele lar, Senhor, dando tudo o que eles precisam, Senhor. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Então, crianças juniores podem ir para as suas mídias aí para participarem da escola bíblica, tá? E antes da gente passar a palavra do pastor, querido e amado pastor Adilson, eu queria mostrar para vocês aqui um momento muito especial na vida da gente. Foi no início desse ano, Deus sabia do que ia acontecer depois, mas nas nossas férias eu tive a oportunidade de passar por isso aí, ó. Eles nos recepcionaram na sua casa, que é a entrada da igreja onde eles são membros, né? A PIBA, Primeira Igreja Batista em Atibaia. E aqui nós ficamos na casa deles. E nós comemoramos o aniversário da Luísa, dia 16 de janeiro, lá na casa deles. A gente, na verdade, nem sabe, só falamos para eles, mas não sabíamos da surpresa, né? E aí acabou acontecendo essa coisa linda que foi a Jane fazer um bolo, uma ornamentação. E a gente, quando chegou à casa de volta, tivemos aí a doce alegria de poder ter uma festa, né, para Ana Luísa ali. Que bênção, que bênção. Esse casal é muito abençoado, está de casa nova, podendo receber mais ainda gente, né, coisa boa, né? Tem casa de novo para a gente ficar. Só que eu tenho que te pagar primeiro, você viria para cá, lembra? Agora, só que a pandemia não deixou. Pastor Adilson, pode abrir seu microfone aí. Bom dia a todos. Fala aí, meu irmão. Estão conseguindo me ouvir bem? Perfeitamente. Então, tá bom. Creio que é um privilégio para mim estar aqui nesta manhã. E pastor Alex é sempre uma figura, né? Não tem como não dizer isso. Vocês percebem, vocês devem conhecê-lo muito mais do que eu, mas o pouco que eu conheço, e conheço já faz um tempinho, mas o pouco que eu conheço, eu já sei que ele é uma figuraça. Então, tive o privilégio de recebê-lo em casa, foi um tempo muito bom mesmo. Então, pastor Adilson, obrigado. Eu estou ficando mais seguro porque eu estou ficando mais gordo, né? Está dando mais espaço para Mas graças a Deus ter vocês aqui com a gente, tá? Fique muito à vontade para trazer a palavra que Deus colocou no teu coração para nós a partir desse momento, meu querido. Ótimo. Vocês devem ter percebido que eu cheguei atrasado no culto, né? Vou explicar um pouquinho por que eu cheguei atrasado no culto. A nossa igreja, vocês viram ali a igreja sede, eu pastorei uma congregação da PIBA, num bairro em Atibaia, um bairro rural. Então, ou seja, lá não tem internet. Então, a gente não tem internet lá. Lá, a internet que chega até lá é muito ruim. Então, a gente está numa zona rural de Atibaia. E aí, eu mudei de casa, estou de casa nova, também numa zona rural. A internet chegou até lá. O grande problema é que ela dá umas osciladas. E ela não escolhe o dia, assim. Aí, hoje, pela manhã, ela acordou de mau humor e decidiu não funcionar na minha casa. Aí eu tive que deslocar para um outro bairro aqui. Então, para vocês terem ideia, o bairro que eu moro deve ter umas 500, no máximo 1.000 pessoas. Desloquei para um bairro de mais de 30 mil pessoas. Então, você imagina, se você ouvir um cachorro, um carro, vizinhos gritando, então isso vai ser normal por conta do bairro também, tá bom? Saiu de um bairro tranquilo para um bairro mais agitado, mas vai ser um tempo muito bom. E é um privilégio estar aqui nesta manhã comemorando junto com vocês. Esses vídeos antigos são divertidos, né? Quem participa do vídeo fica meio constrangido, né? Que aí vê um cabelo um pouquinho mais alvoroçado, aquela roupa que você fala, meu Deus, como eu usava isso? A mesma coisa quando você vai ver um álbum de fotos antigos, né? Dos irmãos, e você começa a olhar, nossa, como que eu aprontei isso, né? E aí você vê um cabelinho diferente, uma maquiagem diferente, uma roupa diferente. De vez em quando a gente pega algumas fotos antigas da igreja e a gente começa a perceber também o quanto a gente era animados, né? Para participar das coisas. Essa é a palavra certa. Não tinha tempo ruim. Hoje a geração é um pouquinho mais retraída,
A geração antiga era um pouquinho mais animada, a geração atual um pouco mais retraída, mas mesmo assim, daqui 10 anos, essa geração vai olhar as fotos e os vídeos e vão ver, nossa, como meu cabelo era assim, que roupa que eu vestia, meu Deus, e assim vai. E isso é muito legal de acontecer dentro da igreja, mostra a unidade e passando as gerações também. E hoje eu gostaria de trabalhar o texto que o pastor Alex me passou, o texto de 2 Timóteo 2, de 1 a 10. Então, abra sua Bíblia lá, se já não está aberta, 2 Timóteo 2, de 1 a 10. A batalha da fé demanda disciplina. Então, é algo que a gente precisa ter na nossa mente, que a batalha da nossa fé, ela precisa demandar uma disciplina de nós como cristãos. Vamos ler o texto e depois a gente vai nos aprofundar no texto. Okay? A palavra de Deus diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual eu sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Vamos orar mais uma vez, pedindo que a palavra do Senhor penetre em nossos corações e transforme as nossas vidas. Pai gracioso, muitíssimo obrigado por esse tempo tão gostoso. Muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concede a esta igreja. Que ela continue, Pai, firme em teu caminho, continue pregando o teu evangelho e vivendo o teu evangelho, Pai. Te pedimos pela palavra que será pregada, possamos realmente sair daqui edificados, confrontados e consolados com a tua mensagem. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. O contexto do livro vai nos ajudar muito a entender esse capítulo 2. Por quê? Eu gostaria que você pensasse que em julho de 64 depois de Cristo acontece algo bem emblemático. O que está acontecendo? Um grande incêndio em Roma. E esse grande incêndio em Roma foi proposital, possivelmente, e estratégico. Aí você deve estar pensando, quem que coloca fogo em Roma? O próprio Nero. Possivelmente foi o próprio Nero que colocou fogo em Roma. Roma era dividida em 14 distritos. E desses 14 distritos, 10 deles foram destruídos. E aí o que acontece? Os que sobraram era onde moravam os cristãos e os judeus. Nero aproveitou dessa deixa, desse incêndio, para intensificar uma perseguição contra os cristãos, por conta disso. Porque ele fala que quem colocou fogo em Roma foi os próprios cristãos. E a partir desse momento, a perseguição se intensifica aos cristãos. E violência, ódio se multiplicam contra os cristãos. Nero publicou um edito declarando que o cristianismo era uma religião ilícita, ou religião ilícita, né? Quando ele publica esse edito, a partir daquele momento, todos os cristãos passam a ser considerados criminosos, não pelo fato de ser cristão, mas pelo fato de ter colocado fogo em Roma. Então, isso é um detalhe importante você lembrar. E aí, por fato de você ser cristão, você estava sendo acusado de ser um criminoso, ter colocado fogo em Roma. Depois de mais ou menos 3 anos que aconteceu esse fato, o apóstolo Paulo escreve a carta de 2 Timóteo. Então, praticamente 3 anos depois, a segunda carta de Timóteo estava sendo escrita.
A perseguição aos cristãos tinha aumentado, então você pensa, então passou-se 3 anos, então aumentou ainda, se intensificou essa perseguição, e praticamente depois de mais 3 anos, você tem uma intensificação ainda maior da perseguição, que é o ano 70. Então, o que acontece aqui? Então, o contexto geral é uma batalha. Você tem uma batalha aqui do cristianismo. Como que é essa batalha do cristianismo? Você tem uma perseguição intensa de Roma, que era a maior potência vista na época. Então, eles estão perseguindo os cristãos, estão incriminando os cristãos por conta de algo que eles não fizeram. Ok? Então, a pregação do evangelho foi dificultada no sentido físico, né? Dificultada neste momento. E aí você tem um jovem pastor, Timóteo, pastoreando uma igreja, e o apóstolo Paulo vai encorajá-lo com o capítulo 2. E a gente vai tirar algumas lições preciosas, porque é um momento um pouco semelhante. Não existe um fogo em Nova Friburgo e nem em Atibaia, mas existe uma situação um pouco emblemática, que é o Covid-19. O Covid-19 ele fez com que o isolamento social fosse prolongado. A igreja não pode se reunir na sua totalidade, ela se reúne de forma virtual. Os irmãos são atingidos direto ou indiretamente por essa situação. Pode ser que você tenha perdido um ente querido por conta do Covid e não conseguiu fazer uma despedida que você sempre desejou. Pode ser que você perdeu o seu emprego e agora você está pensando, como que eu vou conseguir pagar as contas? Pode ser que você precisou encerrar a sua empresa, fechar a sua empresa por conta da crise financeira. A falta de se reunir com os irmãos e amigos pode ter te tornado uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa que desanimada, que não consegue encontrar mais sentido na vida. Muitos cristãos estão desanimados, fracos, muitos já não querem mais batalhar pela fé. E aí, no meio de tudo isso, desse momento tenso da igreja hoje, você ainda tem as teologias errôneas que permeiam sobre a internet. Então, hoje é o WhatsApp que você recebe, aí tem um fulaninho destruindo a Bíblia. Não é pregando a Bíblia, mas destruindo a Bíblia. Fazendo uma teologia totalmente errada, que não agrada a Deus. E aí isso começa a influenciar também o povo de Deus. E aí um agravante para a época que nós estamos aprendendo aqui, de 2 Timóteo 2, é que além dessa perseguição intensa, você tinha os falsos mestres ganhando uma proporção ainda maior com a sua teologia errônea. Então, você imaginou essa situação? É muito semelhante com a nossa. Um momento difícil da igreja, um momento que a teologia falsa, errônea, tem ganhado força, um momento que a teologia falsa e errônea tem ganhado força. E aí a gente vai ver como fortalecer a nossa fé, como batalhar pela nossa fé, demanda uma disciplina bíblica. E aí o primeiro ponto, encontramos no versículo 1. Acompanha comigo o versículo 1. No meio da batalha, fortifique-se na graça. No meio da batalha, fortifique-se na graça, ok? Fala para a pessoa que está aí do seu lado, aí para você ir memorizando todos esses tópicos que nós aprenderemos nesta manhã. Então, no meio da batalha, fortifique-se na graça, 2 Timóteo 2:1. Diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Os tempos eram difíceis, havia uma cruel perseguição política contra os cristãos, uma invasora perturbação dos falsos mestres e uma debandagem geral, né, dos crentes, dos cristãos saindo e se deslocando para lugares mais isolados. Num cenário tão cinzento, nesse cenário tão obscuro, Timóteo, que era jovem, não poderia permanecer sem uma capacitação da graça de Deus. Um conceito-chave que precisamos ter no momento difícil em nossa vida é que a mesma graça que nos salvou é a mesma graça que nos fortalece. Esse é um conceito-chave que você precisa ter. Por quê? Efésios 2, de 8 a 9, diz assim:
Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu lembro muito desse versículo, que foi o versículo que eu recitei no meu batismo. E é fato que nós não somos salvos por méritos humanos, mas sim pela graça divina. E esse é o primeiro conceito que nós sabemos claramente, que nós somos salvos pela graça de Deus, não pelos nossos méritos. Nós somos salvos exclusivamente pela graça. A salvação, ela é uma atitude graciosa do nosso Deus. Mas em 2 Coríntios 12, 9, o apóstolo Paulo, em um momento de fragilidade, um momento difícil de sua vida, ele obteve a seguinte resposta de suas orações. 2 Coríntios 12, 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui não é uma graça salvífica, mas é uma graça que fortalece o apóstolo Paulo a viver uma vida combatendo com o seu espinho na carne. É uma graça que fortalece. E aí o mesmo apóstolo Paulo sabia que a graça de Deus é utilizada para fortalecer a sua vida. E quando olhamos para o seu ministério, é fácil de perceber que ele era fortalecido por esta graça. Olha o que diz em 1 Coríntios 15, 10. É um texto muito conhecido. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus que fortalece. Em momentos difíceis da sua vida, utiliza a mesma graça que te salvou para te fortalecer. Não sei quantos daqui já tomou algum tipo de vitamina, e o intuito de você tomar alguma vitamina é para ficar forte, né? Eu nunca tomei, acho que, uma vitamina para ficar forte, porque eu também não sou forte, também não sou fraco, e assim vai, né? Tô começando a ganhar uns quilinhos agora, né? Ficar com... tô seguindo o caminho do pastor Alex aí. Então, daqui a uns anos eu chego lá, pastor Alex. E quando você olha para esse texto, a graça de Deus, ela deve nos fortalecer. Mas fortalecer para quê? Para você encarar a vida cristã. Esta é a realidade. Porque a vida cristã, ela não é feita apenas de sucesso, ou momentos fáceis, ou ruas de ouro apenas, né? A vida cristã terrena, ela é composta de sofrimentos também. Vai ter momentos difíceis na sua vida. Vai ter momentos que você vai ficar questionando. E é nestes momentos que a graça de Deus, ela age. Ela age para te fortalecer, para que você consiga realmente entender o propósito de Deus para sua vida. O sucesso ministerial de um pastor não é pela sua capacidade, mas pela sua submissão à graça de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está falando para o jovem pastor Timóteo. O seu sucesso ministerial não vai ser pela sua capacidade, mas pela ação de graça de Deus através da sua vida. A graça é um elemento imprescindível para o sucesso na vida cristã. A graça de Deus vai te colocar no devido lugar e faz com que você compreenda a necessidade de submeter à mão poderosa do nosso Senhor. Esse é o efeito da graça em nossas vidas. Além de nos salvar, ela nos fortalece. Os recursos para a realização do ministério não estão em nós mesmos. Estão em Cristo. E dele emana todo o poder. Ele é a fonte de toda capacitação. A melhor forma de você se fortalecer nesta pandemia é entendendo que é a graça de Deus que te fortalece. A melhor forma de você batalhar pela fé, se fortificando pela graça, deixando que a graça de Deus regre a sua vida. Então, a primeira lição que nós encontramos é que no meio da batalha nós devemos nos fortificar-se na graça de Deus. Primeira lição, versículo 1. Segunda lição que nós encontramos, que no meio da batalha, discipule. 2 Timóteo 2:2. É um versículo muito conhecido entre os pastores e também dentro da igreja. Diz assim, 2 Timóteo 2:2. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Não importa o momento que a igreja viva, não importa a idade da igreja,
devemos estar compromissados em discipular pessoas. Esse é um compromisso da igreja. A igreja precisa estar compromissada em discipular pessoas. Até mesmo em meio da batalha, precisamos estar dispostos a fazer discípulos. Até mesmo numa quarentena, precisamos estar dispostos a fazer discípulos. De forma online ou presencial, nós precisamos engajar nesse ministério de discipular outras vidas. E o apóstolo Paulo aqui está encorajando, desafiando o jovem Timóteo a discipular outros homens fiéis. O verdadeiro evangelho precisa ser transmitido com fidelidade a outras pessoas. Desta forma, combatendo as heresias que têm assombrado a igreja. Então, se você quer combater as heresias dentro da igreja, você precisa pregar a palavra de Deus e discipular homens fiéis que vai fazer o mesmo. E desta forma, você vai protegendo a igreja contra as heresias. Hans Burke, ele fala o seguinte: a melhor maneira de preservar o evangelho é transmiti-lo. E essa é a melhor forma da gente preservar o verdadeiro evangelho, é transmitir para outras pessoas. O que Timóteo recebeu de Paulo, isso ele deveria transmitir a homens fiéis e idôneos, os quais eles devem instruir a outros indivíduos, a fiéis e idôneos, numa cadeia constante. Não sei quantos daqui já assistiram aquele filme Corrente do Bem, mas é uma ideia semelhante aqui. Porque você faz o bem a uma pessoa e essa pessoa deveria fazer o bem a mais 3 pessoas. E aqui nós devemos discipular uma pessoa e essa pessoa que foi discipulada deveria discipular outro. E assim vai. Eu gosto de pensar que a igreja de Deus deveria estar num discipulado constante. Se você não está fazendo um discipulado com alguém, você está recebendo o discipulado de alguém. Isso deveria acontecer na igreja de forma natural. Mas esta é a batalha do pastor Alex e com certeza é a minha batalha, de fazer com que a igreja compreenda esse conceito e discipule cada vez mais e mais e mais. Porque esta é a missão da igreja, discipular pessoas. 2 coisas são exigidas aqui: a fidelidade e a capacidade de ensinar. Alguns são fiéis, porém não são capazes de ensinar. Okay? Não são capazes de transmitir. Outros são capazes de transmitir, mas não são fiéis. William Barclay, ele vai falar o seguinte: todo cristão deve ver em si mesmo um vínculo entre 2 gerações. Ele não somente recebe a fé, mas também deve transmiti-la a outros. Receber a fé é um privilégio, transmiti-la é uma responsabilidade. A tocha do evangelho precisa ser passada de geração a geração sem apagar. Nós vimos aqui alguns vídeos que demonstram que essa tocha ela tem sido passada com o passar dos anos. E ela precisa continuar e intensificar ainda mais essa passagem. Nós que vivemos na atualidade, nós temos a missão de transmitir o evangelho para a próxima geração. Nós vimos, tem um exemplo de uma igreja no Texas, que ela era uma igreja que se perdeu em algum momento e ela parou de transmitir a tocha, a mensagem, a palavra de Deus para a nova geração. O que aconteceu com essa igreja? Com o passar dos anos, ela morreu, parou de existir, por conta de não transmitir o evangelho para a próxima geração. Essa é a nossa missão, discipular os novos, discipular as pessoas, discipular as novas gerações. E o apóstolo Paulo motiva o jovem Timóteo a passar isso adiante. Lógico que o texto, nós estamos falando aqui de uma questão de praticamente liderança espiritual dentro de uma igreja, passar a homens fiéis, mas não tem como a gente não aplicar isso para a vida diária da igreja, porque é o mesmo intuito. Nós devemos discipular, procurar pessoas para levá-la para mais perto de Deus. O desafio meu e do pastor Alex e de toda a liderança eclesiástica é encontrar homens fiéis capazes de ensinar. Esse é o desafio. E o desafio de vocês, homens, é se tornar aptos para ser bons mestres que vão ensinar a palavra de Deus. Desta forma, a liderança da igreja está mantendo a firmeza na sã doutrina e passando para a próxima geração essa fidelidade ao Senhor. A vida de quem prega precisa estar em sintonia com a mensagem pregada.
Isso é importante a gente lembrar, gente. A vida do pregador é uma mensagem vivida, né? Homens fiéis e idôneos homens infiéis e inidôneos estão desqualificados para instruir outras pessoas. A vida do pregador é a vida da sua mensagem. A gente precisa entender que a falta de fidelidade ela vai prejudicar a igreja a tal ponto que a igreja pode morrer ou se desviar do caminho verdadeiro. Então, a gente precisa preservar a fidelidade. Qual a melhor maneira de preservar a fidelidade? Pregando o verdadeiro evangelho para a próxima geração. Essa é a melhor maneira. Então, em meio de uma batalha, em meio de uma pandemia, ou sem a pandemia, lembre que você deve discipular. Esse é o nosso desafio. Então, o primeiro ponto foi, no meio da batalha, nós precisamos fortalecer pela graça. Segundo ponto, no meio da batalha, discipule. Terceiro ponto, versículo 3 e 4. No meio da batalha, suporte os sofrimentos e honre o Senhor. Segundo Timóteo 2, 3 a 4, diz assim: Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que alistou. Não é a primeira vez que o apóstolo Paulo utiliza o exemplo de soldado. Ele já havia ensinado que a vida cristã é uma luta sem trégua contra os principados e potestades. Por esta razão, todo cristão deveria ser revestido da armadura de Deus, né, como um bom soldado. Então, ele já utilizou isso em Efésios 6, essa metáfora, utilizando o exemplo do soldado. Mas como que ele aplica esse exemplo do soldado aqui em 2 Timóteo? Primeiro ponto que nós encontramos aqui é que o cristão precisa ser um bom soldado. Não basta apenas ser um soldado, ele precisa ser um bom soldado. Não basta ser um cristão apenas, você precisa ser um bom cristão. Aquele que se emergiu no ministério de Cristo deve exercer tal função com tanto esmero e intensidade que ele vai demonstrar ser um bom soldado ou um bom cristão. Um bom soldado é avaliado tanto pelo seu caráter quanto com o seu comprometimento com a sua função. Este é um grande desafio. Um bom soldado ele tem uma vida disciplinada para manter um caráter crível e cumprir cabalmente a sua função. E a segunda lição que nós encontramos aqui, além de ser um bom soldado, é ser um bom soldado que suporta sofrimentos. O soldado precisa suportar sofrimentos. Quando eu penso essa ideia de soldado e sofrimento, vem um exemplo na minha mente. Luiz Zamperini, não sei quantos conhecem, foi um corredor olímpico e também foi um soldado. E também um cristão futuramente. Não nesse momento que eu vou contar para vocês, mas depois ele vai se converter. Ele foi convocado pelo exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. E em 1943, a equipe dele foi chamada para sair em busca de um avião desaparecido. O avião, que continha 11 tripulantes, que era o avião dele, teve uma pane nos 2 motores. Este avião cai. Quando o avião atinge o mar, na ocasião morreram 8 soldados. Sobreviveram apenas 3, e no qual Zamperini fazia parte. Ficou à deriva e com 2 botes salva-vidas. Então, ele estava em 3 soldados e 2 botes salva-vidas no meio do mar. Depois de 27 dias à deriva, um avião japonês sobrevoou aquela região e começou a atirar neles. De repente, os seus botes estavam todos furados. Eles conseguiram consertar um bote e o outro eles usaram para cobrir. Então, eles de 2 botes, agora tem um bote apenas e 3 pessoas. Um detalhe, um dos seus amigos, no primeiro dia, eles tinham 6 barras de chocolate para ficar o tempo que fosse preciso. Numa noite, o amigo dele, numa crise de ansiedade, ele comeu as 6 barras de chocolate. Então, no dia seguinte, eles já não tinham mais nada para se alimentar. No 33º dia, eles à deriva, um de seus companheiros faleceu, mais um baque.
No 47º dia, eles foram capturados, então ficaram todo esse tempo à deriva no meio do mar, eles foram capturados pelos japoneses e levados à Ilha da Execução. Essa Ilha da Execução era comandada pelo cruel Watanabe, conhecido também como o Pássaro, um personagem muito importante na Segunda Guerra Mundial. Luiz foi torturado e servia de cobaia, ele foi torturado o tempo todo, e ele servia de cobaia para experimentos medicinais. Então, testava injeção, medicamento, tudo nele. E o Pássaro, ele pegou o Luiz como bode expiatório. Então, ele apanhava mais do que os outros, ele sofria mais do que os outros. E, com o término da guerra, ele foi resgatado. E, ao retornar para a sua casa, ele sofreu com traumas pós-guerra. Então, todas as noites, ele sonhava sendo torturado pelo Pássaro, pelo Watanabe. Nesse meio tempo, a sua esposa começou a frequentar uma igreja e ele também começou a frequentar a igreja e ele se converte. Em 1988, ele já cristão, ele foi convidado para carregar a tocha olímpica no Japão, por ele ter sido um corredor olímpico. Na ocasião, ele tenta se encontrar com o Watanabe, mas só que o Watanabe não quis conversar com ele. E aí ele escreve uma carta para esse torturador, com as seguintes palavras: eu dediquei a minha vida a Cristo. O amor substituiu o ódio que eu tinha por você. Cristo disse: perdoe seus inimigos e ore por eles. Um bom soldado precisa saber sofrer. E nós vemos que um bom soldado, ele só segue o exemplo do seu mestre, que é Cristo Jesus, que sofreu, que morreu na cruz por nós, pecadores. Ele não merecia sofrer, mas ele acabou sofrendo. E agora, o bom soldado, ele suporta os sofrimentos. Ele suporta o sofrimento. Não há ministério indolor. Leve isso para a sua vida. Não existe ministério indolor. Você vai sofrer, sim. Não adianta você criar aquele brilho e falar assim, não vai ter ministério que não vou sofrer, é tudo tranquilo, tudo na boa. Não, gente. Você começa a pastorear as crianças, você começa a investir no culto infantil, e aí, de repente, uma criança sai da igreja, e isso vai te desanimando. Uma criança não te obedece, é um adolescente que não quer nada com nada. A vida pastoral, ela é feita de sofrimentos também. Mas eu costumo brincar, gente, que o sofrimento não é nada comparado com aquilo que nós ganharemos lá na frente. Então, você tem muito mais alegria em servir a Deus do que sofrimento. Mas só que nós devemos estar atentos, porque nós precisamos saber sofrer, suportar esse sofrimento. Ok? E aí nós também tiramos outra lição desses dois versículos, que o bom soldado não se envolve com coisas passageiras. O foco do soldado é a missão que lhe foi confiada. Muitos cristãos estão divididos em cumprir a missão que Cristo deu e os afazeres dessa vida. Não pode ter uma mente dividida. Não podemos ter muitos interesses. O nosso coração não pode estar cheio de espinhos, no qual a fascinação desse mundo, as riquezas e os prazeres da vida corrompam aquilo que é eterno. A disciplina em realizar a sua missão deve ser a prova do que você é um bom soldado. Olha o que diz um código romano de Teodósio, que é o Código Romano dos Soldados. Diz assim: proibimos que os homens alistados no serviço militar se comprometam com ocupações civis. Então, o apóstolo Paulo está utilizando esse código para exemplificar o que o cristão deveria fazer. Eles precisam estar comprometidos integralmente com o trabalho. Muitas coisas têm atrapalhado os cristãos e pastores a desenvolver um ministério eficaz. Muitos jovens têm deixado seus estudos a tomar uma proporção grande que eles deixam de frequentar a igreja, de ler a Bíblia e de se importar em servir ao Senhor. Homens e mulheres se comprometem de tal forma com os seus empregos que não sobra mais tempo para o Senhor e a sua família.
Outros estão preocupados com a sua vida pessoal, que esquecem totalmente da sua vida espiritual. Cuidado para você não ser seduzido pelas coisas desse mundo. Eu gosto muito da frase: aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Aonde você quer investir a sua vida? Não seja seduzido pelas coisas civis. O bom soldado também, ele agrada o Senhor. Nenhum soldado vai para a guerra para agradar a si mesmo ou fazer a sua própria vontade. Ele está sob o comando de alguém, trabalha debaixo de ordens. Seu papel é fazer o que o comandante ordena. Seu propósito é agradar aquele que a regimentou. Não trabalhamos para nós mesmos. Não fazemos o que nós devemos ou o que nós queremos. Simplesmente devemos fazer aquilo que o Mestre nos manda. Fomos alistados por Cristo. É por Ele que nós devemos viver a nossa vida. Barclay diz o seguinte: o primeiro dever de um cristão é obedecer à voz de Deus e aceitá-la, ainda que não possa compreendê-la plenamente. Esse é um bom soldado. Ordem dada é ordem cumprida. Você tem buscado agradar o seu mestre, o seu general, Cristo? Você tem buscado, de alguma forma, obedecer às suas ordens como um bom soldado? Pense um pouquinho na sua vida, como você tem se comportado. Então, se nossa primeira lição é que no meio da batalha nós devemos nos fortificar com a graça, no meio da batalha devemos discipular, no meio da batalha nós devemos ser um bom soldado, agora no meio da batalha nós não devemos fugir das regras. Nós não devemos fugir das regras, versículo 5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo utilizou o exemplo de um soldado, agora ele utiliza um exemplo de um atleta. O apóstolo Paulo vai utilizar essa figura de uma forma muito sábia. Nenhum atleta treina para perder, mas se prepara para ganhar. Isso é fato. O atleta dedica horas e horas do seu dia para poder treinar. Um atleta é preciso ter uma vida disciplinada. Por que uma vida disciplinada? É necessário cuidar do seu corpo, fazer exercício, cuidar da sua alimentação. Eu fiz educação física e um dos grandes problemas que existe nos atletas é a falta de disciplina. E essa falta de disciplina promove diversos problemas psicológicos para um atleta, porque ele fica um atleta de baixo rendimento e não consegue atingir os seus objetivos, e isso causa uma frustração gigantesca nele. Então, nós precisamos entender que a figura de atleta que é utilizada pelo apóstolo Paulo é uma figura de um atleta comprometido em vencer, comprometido com a linha de chegada. O que o atleta faz fora de campo reflete dentro de campo. Você já parou para pensar nisso? Você é aquele atleta que não está nem aí com a vida, aí ele vai para a noitada antes do jogo, e aí de repente ele vai jogar o futebol, aí você percebe, nossa, o cara tá uma nhaca hoje, não consegue jogar nada, por conta o reflexo daquilo que ele é fora de campo. São inúmeros exemplos de atletas que não obtiveram sucesso ou teve seu sucesso suspenso por decorrência de uma vida desregrada, uma vida sem disciplina. O atleta de Cristo precisa ter disciplina. Há momentos que não queremos ir à igreja, mas devemos entender que isso faz parte do nosso treinamento. Há momentos que não queremos orar, mas precisamos entender que a oração é o momento que conversamos com o nosso técnico. Há momentos que não queremos ler a Bíblia, mas precisamos compreender que é através da palavra de Deus que nós nós compreendemos o regulamento da nossa competição. O atleta que não compreende o regulamento é automaticamente desqualificado. Se você entra numa competição e você não sabe o que deve fazer, você vai ser automaticamente desclassificado. Muitos conquistam medalhas em competições olímpicas e depois de um certo tempo eles perdem. Por quê? Viram que eles burlaram as regras. Que nenhum atleta era coroado se não tivesse
competido de acordo com as regras. Mesmo que o seu desempenho tivesse sido brilhante, fora do regulamento não há prêmio. Essa era a palavra de ordem. Eu gosto de pensar a igreja como uma modalidade de revezamento. Então, é aquela modalidade que você corre um determinado tempo, um determinado percurso e você entrega o bastão a outro. E o bastão, eu gosto de imaginar como a palavra de Deus. Então, ela é passada para outra geração. Então, imagina só, você começou a correr e você vai passar este bastão para outro. Essa é a missão do pastor Alex, de toda a liderança e de toda a igreja. Correr de forma que você consiga passar o bastão, a palavra de Deus, para outro. Transmitir essa nobre função. Cada um se empenhar ao máximo, pode ter certeza, a vitória será garantida. Mas se falharmos em transmitir a palavra de Deus, as pessoas, as nações, a nossa geração, teremos fracassado em nossa missão. Nós sabemos que em Cristo nós temos a grande vitória, que é a eternidade. Mas nós precisamos ser vitoriosos aqui também, ao transmitir a palavra de Deus. E aí, se nós já vimos até agora que no meio da batalha nós precisamos ter a disciplina, mas no meio da batalha, para você ter disciplina, você precisa se fortificar na graça. No meio da batalha, você precisa ser você precisa discipular. No meio da batalha, você precisa ser um bom soldado, né, suportando os sofrimentos e honrando ao seu Senhor. No meio da batalha, nós não devemos fugir das regras como um atleta. E aí, nossa quinta lição, que no meio da batalha, nós precisamos trabalhar como um agricultor, um lavrador. Versículo 6 diz assim: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. O apóstolo Paulo vai utilizar mais um exemplo que exige uma disciplina. Agora, o lavrador. São duas verdades que encontramos nesse versículo. A primeira é que o lavrador trabalha arduamente. O lavrador preguiçoso não vai conseguir usufruir dos seus frutos. O livro de Provérbios também utiliza esse exemplo do lavrador e a preguiça. Olha só o que diz em Provérbios 24, 30, 31. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. O lavrador precisa ter disciplina, porque senão ele não vai colher. Isso é fato. Ele acorda cedo, trabalha com a terra, limpando, adubando, plantando. Ele protege sua plantação das ervas daninhas, das pragas. O lavrador trabalha muito para obter a sua colheita. O trabalho do lavrador é diferente do atleta. O atleta ele está correndo e tem um público olhando para ele. Mas o lavrador, ele trabalha muito sem ninguém olhando. Ele trabalha sozinho. Muitas vezes é ele que acorda 4 horas da manhã e sai para a roça, pega a sua enxada e começa a capinar e ninguém vende. Mas só que o que todo mundo vê e que todo mundo admira é quando ele está com os seus sacos cheios de colheita. E aí a segunda lição, além de trabalhar arduamente, é que o lavrador usufrui do seu trabalho. O lavrador tem o privilégio de comer do fruto do seu trabalho, mas não apenas comer do seu fruto do trabalho, mas os primeiros frutos, os mais impactantes. Se você já teve a experiência de plantar uma árvore frutífera em sua casa, você ficou na expectativa dela produzir. Você planta, rega, cuida, ela vai crescendo, você fala, quando que vai dar essa manguinha aqui para eu poder comer? E aí, quando o pé carrega, seus olhos brilham e fala, quando será que vai estar madura? E aí, quando amadurece, você pega e parece que é a melhor manga do mundo, porque foi você que plantou, foi você que regou, foi você que cuidou, e é os primeiros frutos. Aquela primeira manga que o seu pé dá, você não deixa ninguém tocar. Você não deixa ninguém pegar, porque aquela manga é muito especial para você. E aqui, o exemplo do lavrador está nos mostrando claramente que nós vamos participar de algo muito gostoso se a gente trabalhar arduamente. Nós vamos colher frutos bons se nós trabalharmos arduamente. E antes de continuar né, o nosso texto, eu vou resumir o que já foi até agora escrito.
Há uma coisa comum nas imagens aqui mencionadas, né? Nós temos um soldado sustentando pela crença da vitória final, né? O atleta pela visão da coroa, o lavrador pela esperança da colheita. Cada um deles se submete à disciplina e ao trabalho pela glória que obterão. O mesmo sucede com os cristãos. A luta cristã não é uma luta sem fim. Não é um esforço sem meta. O cristão está absolutamente seguro e que depois de todo esforço em sua vida cristã, vem o gozo do céu. Enquanto mais se luta, maior é a sua recompensa. Pode ter certeza. Todo sofrimento ele tem um dia e hora para terminar. Pode ter certeza disso. E aí, por fim, a nossa última lição desta manhã. No meio da batalha, pague o preço em prol a propagação do evangelho. Versículos 7 a 10. Diz assim: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. O apóstolo Paulo agora orienta o jovem Timóteo a parar e refletir sobre tudo o que ele acabou de dizer. É bem enfático ao falar que o Senhor lhe dará entendimento de tudo. Uma certeza que o cristão deveria ter é que a Bíblia é digna de ser confiada. É inspirada pelo próprio Senhor. E uma outra verdade que nós encontramos também no versículo 7 é que o cristão deveria crer que é o Espírito Santo que capacita a compreensão bíblica. Você, como cristão, mesmo que seja difícil as suas primeiras leituras bíblicas, mas lembra, você tem o próprio Deus para te capacitar, para você entender o que está escrito ali. A Bíblia ela é eficaz, a Bíblia ela transforma, a Bíblia ela tem um poder sobrenatural. E o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará entendimento de tudo. E aí nós temos o versículo 8. E o versículo 8 vai fazer a gente lembrar de quem é Cristo. E olha só o que diz no versículo 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Lembrar quem é Cristo e o que ele fez deve ser uma injeção de ânimo para a gente encarar a vida difícil. Deve ser injeção de ânimo para você acordar todas as manhãs empolgados para pregar o evangelho. É uma lembrança que nos fortalece. O tempo verbal utilizado pelo apóstolo Paulo aqui é um tempo verbal do presente contínuo. O que esse tempo verbal vai nos ajudar a compreender? Que é uma ação que acontece e deveria continuar acontecendo. Lembrar quem Cristo é, lembrar o que Cristo fez. É uma ação que aconteceu no dia que você se converteu e deveria continuar acontecendo. O que Cristo fez por você deve ser não só lembrado na Páscoa ou no Natal. Deve ser lembrado todos os dias. Isso sim, é uma verdade. A essência do Evangelho é Cristo. E esse mesmo Evangelho é o que nos salvou e o que nos faz com que os nossos pés ficassem firmados em momentos turbulentos, ficassem firmados na pandemia. O Evangelho não é pregado apenas para os não salvos, é pregado também para os salvos. Isso é importante a gente lembrar, porque é o Evangelho que nos fortalece. Timóteo deveria recordar não apenas do evento histórico da ressurreição, mas, sobretudo, a sua presença entre nós, para sempre. Quando nos ameaçam os temores e quando nos assaltam as dúvidas, devemos recordar a presença do Senhor ressuscitado conosco. Deus, Jesus Cristo, está presente no nosso meio. Por isso, lembre dele e pode ter certeza, ele estará contigo. Vivemos um momento de muitas incertezas, mas nós temos uma plena certeza. Nós sabemos que Cristo foi o Redentor da história e é nisso que devemos nos apegar.
Vamos ver os dois últimos versículos agora, né? O sofrimento não impedirá a pregação da palavra. Sofrer por causa do evangelho é um privilégio. Você está sendo perseguido na sua escola por conta de você ser um cristão autêntico, isso é um privilégio. Ser perseguido no seu emprego por conta de você ser um cristão verdadeiro, isso é um privilégio. Não entenda isso como algo ruim. É algo bom, porque você está testemunhando da palavra a tal ponto que está incomodando pessoas. E outro privilégio é poder usar esse sofrimento para você poder pregar a palavra do Senhor. Você pode estar acorrentado, mas o evangelho está totalmente livre. Lembre disso. Aproveita o momento que você está vivendo para anunciar Cristo Jesus. Aproveita o momento da instabilidade para falar da estabilidade que Cristo dá. O apóstolo Paulo está sendo preso e aqui a acusação dele é como um criminoso. Essa palavra criminoso só aparece mais uma vez no Novo Testamento, que é para falar a respeito dos dois homens que foram crucificados com Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo está sendo acusado de um crime, literalmente, e por conta do incêndio. E aqui ele fala, eu posso estar acorrentado, mas o evangelho não. A palavra de Deus não. Não há prisão para a palavra de Deus. Ninguém pode algemar a palavra de Deus. Ninguém pode acorrentar a verdade. Os pregadores podem ser presos e torturados, mas a palavra de Deus segue o seu curso vitoriosamente. Ela triunfa sobre todas as fogueiras da intolerância. Tem saído vitoriosa de todas as batalhas. A palavra de Deus é a bigorna que quebra todos os martelos dos críticos. Essa é uma citação de um livro muito interessante. Saber que a palavra de Deus não está algemada deveria trazer alegria e consolo para os nossos corações. Eu vou citar um outro trecho de um livro aqui, e esse é um trecho de um livro citando um homem que morreu pregando o evangelho, foi morto pregando o evangelho. E diz assim: o sangue dos mártires tem sido o adubo que fertiliza a semente. As lágrimas dos mártires têm sido como uma chuvarada que umedece o solo e prepara a semente para brotar. O fogo das piras queimando os mártires tem sido a faísca para alastrar um fogo poderoso cujas chamas jamais apagam. Foi dessa forma que Hitler disse a Kramer, seu irmão, quando ambos estavam sendo queimados vivos na Inglaterra, por ordem de Maria Tudor. E aí ele cita essa frase: coragem, meu irmão, hoje nós estamos acendendo uma chama na Inglaterra que jamais poderá ser apagada. É bom saber que o sofrimento é passageiro e um dia ele não vai existir mais. Mas é melhor saber ainda que a palavra de Deus, ela está sendo propagada através do nosso sofrimento. Lembra disso. Aproveita a quarentena, aproveita esse momento tão instável para você pregar o verdadeiro evangelho. Então vamos entender um pouquinho mais o que nós aprendemos até agora. Então, no meio da batalha, fortifique-se na graça. No meio da batalha, discipule. No meio da batalha, suporte os sofrimentos e honre seu Senhor. No meio da batalha, não fuja das regras. No meio da batalha, trabalhe. E no meio da batalha, pague o preço em prol da pregação do evangelho. Então, como nós vamos aplicar tudo isso? A batalha já começou. Como você tem lutado essa batalha? Você tem sido disciplinado como um soldado, sabendo suportar os sofrimentos e honrado ao Senhor? Você tem sido um atleta disciplinado em focalizar a sua mente naquilo que é eterno, cumprir as regras que são propostas? Você tem obedecido todas essas regras, a palavra de Deus? O lavrador trabalha arduamente. Você tem aproveitado o privilégio de servir a Cristo Jesus? Ou você tem inventado desculpas para não servi-lo? Usar os seus dons e talentos para servir ao Senhor com toda alegria, porque Ele pagou um alto preço para te resgatar. Você tem propagado o evangelho a outras pessoas, seja no sofrimento ou no tempo de alegria. Você tem anunciado o que Cristo fez por você? Você tem aproveitado o sofrimento para edificar pessoas, discipular pessoas e evangelizar os perdidos? Como você tem enfrentado essa batalha? Com disciplina
ou simplesmente de qualquer jeito. Vamos orar mais uma vez, pedindo pelas nossas vidas. Pai gracioso, que em meio a esta batalha possamos realmente ter uma vida aprovada pelo Senhor, Pai. Que possamos lutar com unhas e dentes em prol do seu evangelho. Que possamos viver de acordo com a tua palavra, honrando e glorificando ao Senhor com toda alegria. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá nesta manhã de compreender a tua palavra e de entender esse grande desafio que é honrar ao Senhor, Pai. Como um bom soldado, como um lavrador, como um atleta, como uma pessoa que se preocupa com a pregação do Evangelho, como um discipulador, como uma pessoa que é fortalecida pela graça, que possamos juntos, como igrejas do Senhor, Pai, viver para a honra e glória do teu santo nome. Te peço mais uma vez por esta igreja, por mais um ano que o Senhor a concedeu, que o Senhor, Pai, possa ser glorificado através das atitudes desses irmãos. Que o pastor Alex, junto com os demais pastores, tenha sabedoria em conduzir essa igreja para as coisas que são eternas e ficar cada vez mais longe das coisas que são eternamente inúteis. Que eles possam proteger a igreja com a pregação do verdadeiro evangelho, das heresias vãs que estão correndo por aí. Venho te pedir, Pai, que, se for da sua vontade, conceda mais um ano de vida para esta igreja e elas possam olhar para trás e ver o quanto elas já produziram, mas sempre mantendo a esperança do quanto elas vão produzir ainda para o seu reino. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Isso aí, meu querido. Pastor Adilson, muito obrigado por sua palavra trazida a nós, a palavra de Deus através da tua vida trazida a nós. Que essas verdades façam sentido pelo poder do Espírito Santo operando em nossos corações. Né? Dá o nosso abraço à Piba aí, a galera toda, tá? O corpo Sim, pode deixar. Igreja, tá bom? A congregação onde você trabalha também, sua esposa, tá? Pode deixar, que eu dou sim. As minhas férias já vão chegar, tá? Em janeiro, tá chegando. Pode vir. Se já tiver falei para ele, já. bagunça aí, a gente, quem sabe, vai se ver de novo, né? Vai ser um privilégio recebê-lo. Então, vou te pagar um frango frito aí na sua casa, e pode deixar. Fechou. Você tá rindo, né, Jane? Tá rachando o bico aqui. Tô com saudade. Também, minha A querida. gente também. Meus irmãos, então nós chegamos agora aqui ao final de nosso programa da manhã, avisando que às 17 horas, 16h30, culto infantil, né, Bia? Às 17 horas, então, os demais irmãos. E a gente hoje tem a pregação do irmão Álvaro, à tarde. O pastor, como foi avisado aqui pela Rina, né? O pastor Marcos não está com a gente, a sua família está pregando lá em Rio das Ostras, lá na igreja do pastor Fábio, lá em Jardim Marileia. Viu, Adilson? Seu amigo também. E o pastor estará com a gente à tarde, tá? Vai estar com a gente também a dupla Rander e Carol. Não sei quantos puderam ver lá algumas músicas deles no canal no YouTube, são muito bons, né? Cantam muito bem, tem uma letra muito boa. Augusto Nicodemos participou, inclusive, da gravação de uma das músicas deles. E, se Deus quiser, vão estar conosco à tarde também adorando ao Senhor, tá bom? 5 horas em ponto, a gente está de volta aí. Irmã Ana Maria, conta com a senhora, hein? Cadê ela? Show de bola. Os irmãos podem, então, ligar seus microfones, se despedirem aí do pastor Adilson, inclusive, da sua esposa. Cadê? Deixa a gente ver sua esposa aí. Olha lá, Celso tá... Pode fazer o que o Celso está fazendo, gente, ó. Ai, que delícia. Ai, que coisa boa, Celso. Que boa ideia que você me deu. Jane, que prazer ter você com a gente aqui, viu? Pode se despedir, irmãos. Agradeço aos visitantes mais aí que estiveram conosco. Deus abençoe vocês. Querendo estar conosco às 5 horas, será um privilégio receber. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos aí. Bom dia para todos. Até logo às 17 horas. Bom almoço. Tchau, Pantera de Rosa. Tchau. Vamos ver você, pastor Adilson. Pastor Adilson, prazer te conhecer. Um dia abençoado para sua família. Deus abençoe seu ministério também, meu pastor. Valeu, gente.